monoprogramas eram os monolíticos monotarefas, então ele fazia uma tarefa por vez. Os sistemas multiprogramas, eles conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Não que eles fazem várias tarefas ao mesmo tempo, mas eles têm um sistema de escalonamento para dizer quanto tempo ele vai gastar em cada tarefa. Tá? Bom, sistemas operacionais também podem ser distribuídos, de tempo real ou embarcado. O que é um sistema distribuído? Um sistema que tem várias máquinas, várias máquinas interagem como se fossem uma só. Sistema de tempo real é um sistema que tem aquela limitação de tempo, a gente vai falar sobre ela. E os sistemas embarcados são sistemas que têm geralmente limitações de hardware. Tá? Quais são os componentes do sistema operacional? Primeiro a gente tem o kernel, que é o básico, o núcleo central lá no meio do meu sistema operacional, que vai realmente realizar todas as tarefas que a gente tem a serem executadas. Tá? Que é aquele cara que vai conhecer o hardware, que vai saber que hardware que tem, qual que é a placa de vídeo, qual que é o chipset, quais são as operações, qual que é o processador que eu estou fazendo. Tudo isso quem sabe é o kernel. Tá? Então, em cima do kernel eu vou rodar o sistema operacional. Oi? Ele que reconhece tudo isso? Ele vai reconhecer tudo isso. Então, é a ele que eu vou adicionar drives. Então, o meu drive vai adicionar módulos de kernel para que os módulos de kernel conversem com as novas dispositivos. Vai ter quantas sessões na prova? Muitas. Então, Não se assusta, vai ter muitas. Já começa. A gente já conversa sobre a prova, aguenta aí. pode fazer em 2 dias. Não. Mas pode fazer em 3 horas. 3 horas? Tá fácil. Fica 1 hora a sessão. 6 horas. Aqui assim, aí vai ter tipo, uma questão lá, tipo, diga tudo que você se lembra sobre a matéria. Imagina que uma prova tipo, curtinha. Tá, aí a gente tem os processos. O que são os processos? Os processos são as tarefas que estão rodando em cima do sistema operacional. O que as minhas tarefas vão realizar? Bom, as minhas tarefas elas vão ter, cada uma delas, um espaço de memória, que é onde ela está guardando as informações. Qual é o nível de prioridade, ou seja, ela é uma tarefa de alta prioridade, uma tarefa de baixa prioridade, ela é uma tarefa de prioridade intermediária, de quem que é o dono daquela tarefa, se é uma tarefa do sistema operacional, uma tarefa de vírus, é uma tarefa do meu usuário, é uma tarefa do Google, o que é uma tarefa, tá? Então ele tem tudo isso em cima dos meus processos. O meu processo ele também tem um ciclo de vida. Então, eu criei o meu processo, ele vai entrar num tempo de espera, ele vai entrar na fila de execução. Depois de entrar na fila de execução, ele vai para o processo onde ele está rodando. Aí, ao ser rodado, ao estar rodando, ele pode entrar no processo de bloqueado e voltar para esperando. Ou, se ele não for bloqueado, depois de um certo tempo, ele vai voltar para esperando. E ele vai ficar fazendo esse ciclo. Tá? Então ele vai, espera, executa, volta, espera, executa, é bloqueado, espera, executa, espera, executa, espera, executa, bloqueado, espera. Até que ele fica fazendo isso, até que ele termina. Quando ele termina, finalizou a tarefa. Eu fechei a janela. Tá? Vamos dar um exemplo disso daí? Um exemplo disso daqui? Muito prático. Tipo, você está rodando o Chrome, tocando uma música e está editando uma planilha ao mesmo tempo. Então você tem essas duas tarefas que estão sendo executadas, certo? Então, eu tenho que ele está rodando o Chrome, então o vídeo está sendo reproduzido, aí de repente o vídeo está sendo reproduzido. Mas você também está digitando coisas no Word. Então, o que você vai fazer? Ele está ouvindo música, aí ele vai esperar um tempo, vai atuar no Word. Aí ele vai esperar um tempo, vai atuar na música. Vai esperar um tempo, vai atuar no Word. Vai esperar um tempo, vai executar no Word. Na música. Então ele fica, tipo, variando essas duas intervalos. Nunca vai ser ao mesmo tempo. Nunca vai ser ao mesmo tempo. Por quê? A não ser que você tenha múltiplos núcleos, mas dentro de um único núcleo nunca vai ser ao mesmo tempo. Tá? Então, você tem um núcleo, uma thread, e essa thread vai executar uma tarefa de cada vez. Só que ela vai executar cada uma dessas tarefas num pedacinho de tempo, que, aqui ó, num pedacinho de tempo pequenininho, onde ele vai parecer que todas essas tarefas ele está realizando ao mesmo tempo. Na verdade, ele dividiu o tempo que você tinha de processamento, cada uma das janelinhas para fazer uma parte. Tá? Então eu tenho cada janela realizando uma parte da minha tarefa. Tá. Bom. Professor, Oi. então, mais núcleos, melhor. Mais núcleos, mais tarefas eu consigo executar ao mesmo tempo. Certo? Mas não significa tipo que, por exemplo, eu tenho 300 núcleos, mas eu só tenho 8 barramentos de memória RAM. O que vai acontecer? Bom, se eu tiver mais de 8 processos tentando fazer leitura de memória RAM, os demais processos vão ser bloqueados. Eles vão entrar em uma dessas espera até que a memória RAM seja desbloqueada. Então, tipo assim, não adianta eu crescer muito alguns dos recursos sem crescer os demais para dar suporte a eles. Então, tipo assim, por exemplo, não adianta eu ter 60 núcleos de processamento e ter um HD. Aí, tipo assim, todo mundo precisa acessar um arquivo, então eu vou querer renderizar ou reproduzir 60 vídeos ao mesmo tempo. Eu posso? Até posso tentar, mas se eu tenho um HD só, uma fonte só de vídeo, esses 60 processos vão disputar esse recurso que é o HD para tentar fazer a leitura e vai acabar dando errado.
vai ficar com 60 vídeos que não vão rodar. Isso está muito lento. Porque eles vão ser bloqueados, eles vão ter interrupções muito frequentes. Porque eles estão dividindo o mesmo recurso. Agora, por exemplo, eu tenho um núcleo que é responsável por Wi-Fi, um núcleo que é responsável pela internet, um núcleo para vídeo, um núcleo para não sei o quê. Aí eles não repartem o recurso, cada um tem o seu recurso específico. Mas beleza, cada um precisa trabalhar. Só que geralmente a gente tem um recurso que é central aí, que é processamento, cache e RAM. Então, RAM eu tenho uma limitação de quantidade de RAM. Então, por exemplo, DDR4. DDR4 tem 2 elevado a 4 canais. Então eu tenho 2, 4, 8, 16 canais. Aí vamos dizer que eu tenho um quad channel de 16 canais. Então eu vou atingir 16 centrões, 64 canais de comunicação. Então eu posso ter até 64 núcleos de processador para o DDR4 quad channel. Tá? É aceitável? É aceitável. Tá. Eu tenho um processador 32 bits, eu tenho um processador DDR3 com 32 núcleos. Qual que é o... E ele é quad channel. Então, DDR3, 2 elevado a 3, dá 16. 16 vezes 4, 32, 64. Não. 2 elevado a 3, 8, desculpa. 8 vezes 4, 16, 32. Então, se eu tiver até 32 núcleos, eu consigo... Cada núcleo tem um acesso à memória RAM. Certo? Agora, por exemplo, se um núcleo precisar de mais acesso à memória RAM, vai falhar. Por quê? Porque eu só tenho 32 canais. Bloqueia e espera o canal ficar livre. É tipo, cheguei no banheiro, as 4 portas estão fechadas. Tipo, eu faço, eu não vou abrindo a porta para ver se, tipo, me dizendo, licença aí que eu também preciso ir. Não, você vai, tipo, esperar alguém livrar o recurso para você poder usar o seu, entendeu? Parece ridículo, mas é uma boa ideia. É um bom exemplo. É um bom exemplo de divisão de recursos, entendeu? Isso aí, tipo, usar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Estranho. Muito estranho. Uma quantidade de tirinhas absurdas, né? A quinta série gritou aqui. Tá, então a gente tem também gerenciamento de memória, que é justamente um dos recursos que é o mais complicado da gente dividir no sistema operacional. Tá? E essa memória a gente pode ter de dois tipos, a gente pode ter memória virtual e memória física. Tá? O que é memória física? Memória física é realmente memória RAM. E memória virtual é pedaços do meu disco que eu estou virtualizando como se fosse memória RAM. Tá? Então eu tenho uma tabela, nessa tabela eu tenho lugares, endereços que apontam para a minha memória RAM e eu tenho endereços que apontam para o meu disco. Tá? Isso aqui geralmente é a área de swap. Então eu consigo levantar um Windows 10 com 512 MB de memória RAM? Até consegue, mas ele vai usar um swap absurdo e vai ficar lento. Por quê? Porque ele realmente tem, ele não tem todos esses recursos, então ele vai tentar simular o recurso que você precisa. Então, eu tenho um computador que tem 4 GB de memória RAM. Eu consigo fazer ele abrir um processo que consome 16 GB de memória? Consigo se eu colocar tipo 20 GB de swap dentro do meu HD para ele fazer isso. Diga. Quando o sistema fica gargalado de memória RAM, quando falta na memória RAM, ele faz esse swap. Isso. Só que isso aí é muito lento. É lento porque o HD é lento. Então, tipo assim, se você coloca um swap num dispositivo rápido, ele até ficaria rápido. Por exemplo, Optane. Aquela memória Optane da Intel, ela foi feita para ser uma memória intermediária para swap. Você tem 32 GB de memória, que ela é tão rápida quanto um DDR2. Então, tipo assim, você tem um PC DDR4 com um dispositivo de swap DDR2. Ele é mais lento, mas ele ainda assim é mais rápido que o HD. Muito mais rápido que o HD. Aí se eu ficar sem memória na Optane, sem memória RAM e sem memória na Optane, aí eu vou pro HD. Aí o HD vai ter uma taxa de transferência muito baixa. Mas essa propaganda que a Intel faz na Optane, eles falam assim, transforme seu HD num SSD. Não é bem isso. Ele usa como cache. Então, tipo assim, ele vai carregar arquivos para esse cara e vai usar isso como cache para tentar acelerar. Então, por exemplo, eu vou rodar um jogo. Então, o meu jogo, ao invés de eu carregar o mapa direto do HD, ele vai pegar o seu jogo, colocar nesse SSD, que na verdade é uma memória intermediária, e aí nessa memória intermediária ele vai jogar para a RAM para você rodar o seu jogo. Então, para você vai realmente parecer que o jogo está carregando mais rápido, que os cenários estão carregando mais rápido. Mas por quê? Porque na verdade ele está armazenado no dispositivo mais rápido intermediário. Só uma maneira mais inteligente. Só uma memória mais inteligente de usar o recurso. Uma memória mais inteligente de usar o recurso. Então, por exemplo, eu posso fazer um swap para dentro de um HD físico. Posso, mas eu tenho uma limitação de, sei lá, 100 MB por segundo. Enquanto a memória RAM deve estar ali na faixa de uns 40 GB por segundo. Um Optane deve estar na faixa de 3 GB e meio, 4 GB por segundo. Então, ele é mais lento que a memória RAM? É, mas é muito mais rápido que o HD. Então,
ele acaba dando vazão ao recurso que você precisa. Tá? Então, posso trocar o HD por um SSD para fazer cache? Posso, mas você vai estar tipo, estragando um SSD para fazer cache. Se você tem um SSD sobrando, por que não? Mas não é o recomendado. Então, é um sistema multitarefa, a gente tem que, tipo, cada tarefa vai receber uma janela de tempo para ser executada. Tá? Sistema de arquivo é basicamente como o computador vai organizar os arquivos dentro do sistema operacional. Tá? Então, ele pode ser NTFS, pode ser XT4, pode ser vários outros meios, cada sistema operacional tem o seu. Beleza? Os drives do sistema operacional é como cada sistema operacional vai organizar ou reconhecer o recurso do hardware. Tá? Então, o sistema operacional conhece esse dispositivo, como que ele vai trabalhar? Eu tenho uma placa de vídeo, ele vai trabalhar utilizando operações CUDA. Então por quê? Porque ele tem um drive para reconhecer dispositivo CUDA. Tá? Então, um drive é como ensinar para o computador como é que ele vai trabalhar com cada dispositivo de hardware. Tá? E redes é como ele vai se comunicar. Beleza? Segurança é basicamente as camadas, a gente também pode adicionar camadas de segurança extra dentro do sistema operacional, disco, proteção de arquivos e coisas do gênero, se a gente quiser. Tá? GUI é o sistema de interface gráfica, então pode ser tipo Windows aéreo, pode ser linha de comando, pode ser a interface do macOS, pode ser GNOME, pode ser KDE, pode ser XDE, pode ser qualquer interface gráfica que você queira. Tá? Pode ser Android. Não, ainda tem mais um capítulo aí na frente. Aguenta aí que vai. Não, só isso aí. Vai cair. Vai. Até rede só. Só tem rede. Bom, aí a gente tem no mercado atual, a gente tem como que o Android e os dispositivos móveis estão funcionando. Tá? Aí a gente tem o mercado de sistemas computacionais móveis. A gente tem as classes de sistemas computacionais. Tá? Então, as classes de sistemas computacionais, a gente tem a classe. A gente tem o computador dividido em três classes. A gente tem a classe de emulação, sistema de prototipação, sistemas de propósito geral e sistemas embarcados. Tá? O que são sistemas de propósito geral? É a computação como a gente conhece. Dispositivo móvel, celular, Android, computador, notebook, desktop. Por quê? Porque a gente consegue fazer qualquer coisa nele. Qualquer coisa, às vezes lento, mas a gente consegue rodar qualquer coisa. Tá? Sistemas de prototipação e emulação. São as FPGAs, são sistemas onde você consegue dizer como que é o hardware vai se comportar e você prototipa ou você emula aquele hardware. Tá? Esse sistema de prototipação e emulação também tem passado atualmente para dentro dos processadores que estão vindo de última geração. Então você tem sistemas que estão com hardware dinâmico e esse hardware dinâmico é dado graças a sistemas de prototipação. Tá? E sistemas embarcados, que são os hardwares com sistemas restritos, geralmente pequenos e empregados para fim único. Então, tipo assim, é o controle do ar-condicionado que está quente. Então, você vai lá e vai mudar o controle dele, você vai mudar o jeito que ele está agindo, certo? Geralmente, eles não são tão versáteis assim. Então, tipo assim, o controle do ar-condicionado, ele vai servir para dirigir um carro? Não. Ele vai servir para controlar o ar-condicionado. Ele vai funcionar como controle da televisão? Não. Ele vai funcionar como controle do ar-condicionado. Por quê? Porque ele tem um fim único. Tá? Então, ele não é versátil, mas ele geralmente é barato. Quebrei meu controle, preciso de um controle novo. Vai lá no camelô, custa tipo R$15. Tá? Então, sistemas embarcados são sistemas que só têm uma finalidade. Só tem uma finalidade, são geralmente de finalidade única. Tá? Os sistemas de prototipação, eles são mais caros, então geralmente eles são focados para, às vezes, algumas tarefas mais específicas. Geralmente a gente usa o sistema de prototipação para prototipar novos sistemas de uso geral. Mas atualmente a gente tem sistemas de uso geral que têm saído com sistemas de prototipação dentro deles. Para quê? Para tentar melhorar o desempenho dentro deles. Realmente tem melhorado bastante o desempenho. Por quê? Porque ele tem feito instruções específicas para aquilo que ele precisa rodar. Então, tipo assim, eu preciso rodar instruções vetoriais. Vou lá e vou levantar um hardware vetorial para rodar aquela instrução. Preciso rodar um sistema de criptografia, vou levantar um sistema de criptografia. Preciso rodar um jogo, vou levantar um sistema de processamento gráfico. Então, ele vira tipo um sistema dinâmico de acordo com o processamento. O sistema de prototipação ele é o antônimo do embarcado. Ele é um sistema geral. Posso usar ele para várias coisas. Posso usar ele para várias coisas, mas geralmente ele prototipa qualquer outro sistema. Ou seja, ele precisa fazer uma função que ele não consegue, ele consegue fazer qualquer função, ele pode ser modelado para fazer qualquer função. Melhor definição. Quando você disponibilizar isso? Possivelmente quinta ou sexta-feira, que vai ser o dia que eu vou conseguir editar. Pode dar um exemplo de sistema prototipado? Um exemplo de sistema de prototipagem tem aquele FPGA no geral, então tipo a Amazon F1 ou aquele processador Xeon que tem agora, o Xeon Gold, o 6138P.
FPGA. Tipo assim, eles são sistemas que você consegue projetar outros sistemas utilizando ele. Então, ao invés de você mandar fazer uma placa e soldar os componentes e gerar aquele componente para tentar ver se ele vai funcionar, antes de você fazer isso, você prototipa desse sistema, descreve como que ele seria e tenta ver se ele funciona. Se ele funcionar, aí você faz a placa. Tá. Seja feito algo Vamos lá. Sistemas embarcados. Geralmente esses sistemas eles são baseados em memória ROM e tem uma memória ROM razoavelmente restrita, pessoal. Então ele tem uma memória razoavelmente restrita. O que a gente tem dentro do sistema embarcado? Geralmente a gente pode ter um produto de consumo, um eletrodoméstico, uma automação de escritório, um automóvel, tá? Tudo isso tem sistema embarcado embutido dentro deles. Tá? Produto de consumo, celular, câmera digital, videoconferência, calculadora, 60 watts. Por exemplo, essa câmerazinha aqui, ela é um sistema embarcado, porque ela tem uma função única, que é gravar. Se eu quiser que ela reproduz também. Eu quero que ela tire foto também. Eu quero rodar, sei lá, GTA V, não vai rodar. Tá? Por quê? Porque ele não foi feito para isso. Eu quero rodar o Word, não vai rodar o Word. Por quê? Porque ele não foi feito para isso, ele foi feito com um propósito específico. Mesmo ele tendo um hardware razoável, ele ainda foi feito com um propósito específico. Tá. Eletrodoméstico, micro-ondas, telefone sem fio, termostato, máquina de lavar, tudo isso tem sistemas embarcados dentro deles. Diga. Quiser rodar o Windows 10 no Swift. Não, mas o Swift é um sistema de propósito geral, né? Toma. Só ficar esperto. Mas ainda é possível modificar esses sistemas embarcados para rodar outras coisas, como o sistema de geral. Alguns sim, alguns não. Tá? A gente pode fazer modificações, a gente diz que a gente pode fazer hackings nele, mas geralmente sem sair muito da limitação que ele tinha inicialmente. A gente não consegue ultrapassar as limitações físicas dele. Automação do escritório, então máquina de fax, copiadora, impressora, cafeteira, todas essas coisas podem ter sistemas embarcados dentro dele. Tipo assim, sei lá, eu quero uma cafeteira que eu tenho um comando pelo celular, então eu vou dizer quanto de café eu quero, quanto de água, quanto de não sei o que, quanto de açúcar, dou ok e ele produz o café. Tem cafeteira que faz isso? Tem. Então, automação. Tá. E automóveis? Bom, injeção elétrica, injeção eletrônica, freio ABS, suspensão ativa, controle de transmissão, tudo isso tem um sistema embarcado dentro de cada um deles. Então o carro em si, ele é com um componente formado de cheios, vários outros sistemas embarcados para formar a funcionalidade dele. Tá? Então ele não é um sistema embarcado, mas ele tem vários sistemas que compõem ele, que geram um sistema embarcado. Tá? Outros lugares, bom, semáforo e várias outras coisas que a gente pode pensar que tem sistemas embarcados efetivos. Tá? Bom, quais são as características fundamentais? Lembrando, sistemas embarcados, ele tem funcionalidade única, ele tem restrições de projeto e ele tem uma necessidade de tempo real. Tá. Então, ele geralmente é uma necessidade muito rápida, para aquele fim ele não pode perder tempo com outras coisas, então eu vou colocar um sistema exclusivamente para fazer aquilo, tipo o freio ABS, sistema de airbag. Ele tem que disparar o airbag, ele tem que fazer a frenagem ABS, ele não pode tipo, ficar verificando se o ar-condicionado está bom para o usuário. Ele tem que fazer aquilo e fazer aquilo naquele momento. Então, tem um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, restrições, pode ser custo, tamanho, desempenho, potência dissipada, calor, energia, bateria, quanto tempo, vida útil, tudo isso são restrições dentro do sistema embarcado. Tá. Tá. Aí a gente tem alguns sistemas operacionais que rodam sistemas embarcados, então, por exemplo, o Android pode ser considerado sistema embarcado, não tão embarcado assim, eu sei, porque ele já tem muita coisa rodando dentro do Android, tipo, sei lá, um Android que faz tipo, tudo, mas, que é quase um computador de propósito geral, mas ele ainda assim, alguns consideram como sistema embarcados, tá? Alguns outros sistemas ali. E o sistema de tempo real? Bom, o sistema de tempo real, a gente tem um cara que, além de ter um processo a ser realizado, ele tem um tempo a ser determinado. Então, por exemplo, eu tenho que a minha saída, o meu output, vai ter que ser realizado a partir de um processo, do processo recebendo uma entrada I, então um input, dentro do intervalo de tempo T. Então, isso aqui é uma descrição de qualquer processo dentro do computador. E no sistema de tempo real, acrescento um D, que é um deadline. Então eu tenho uma output que tem que ser realizado a partir do processo P, a partir da entrada I, dentro de um tempo T menor que um deadline D. Tá? Eu sei, vocês vão poder assistir o vídeo depois com tipo 0.75, 0.5 de velocidade. Aqueles assim. Senão vocês vão ficar uns 15 minutos a mais aí no final da aula. Então, aguenta aí. Se eu falar mais devagar que isso, vai ficar tipo uma hora. Esse deadline, limite de tempo, tempo limite ou linha final, tipo linha da morte, tá? A partir dali não serve mais. Então o que a gente
gente tem nesse computador de tempo real? A gente precisa executar uma tarefa dentro de um certo intervalo de tempo e essa tarefa sempre deve executar dentro desse intervalo de tempo. Tá? E a gente tem dois tipos de sistema de tempo real. O sistema soft real-time e o sistema hard real-time. O que é o soft real-time? É um sistema que tem que ser em tempo real, mas ele tem uma janela onde ele deixa de ter 100% de importância, mas ele ainda tem alguma importância no resultado. E o hard real-time, ele tem 100% de importância até um certo determinado momento, a partir daquele determinado momento a resposta não importa mais. Tá? Então o soft real-time é crítico, mas ele tolera atrasos. O hard real-time ele é absolutamente crítico e não tolera nenhum tipo de atraso. Tá? Não tolera atraso. Beleza? Aonde que a gente encontra equipamento médico, freio automotivo, equipamentos jogos de xadrez, controle para manter o drone, por exemplo, voando, sistemas de trânsito, sistemas de carro autônomo, tudo isso são sistemas de tempo reais em hard time. Tá? Bom, as diferenças entre eles. Então, o soft real time costuma garantir o tempo, mas ele pode gastar mais tempo do que isso. O hard real time, ele pode garantir um tempo, ele tem que garantir um tempo e se demorar mais do que esse determinado tempo, não vale mais nada. Tá? Bom, a gente também tem alguns sistemas operacionais que são focados em tempo real, então RTOS, então Real Time Operational System. Tá? E esses sistemas operacionais eles podem agir de acordo com algumas tarefas. Pode ser de acordo com o evento, então, por exemplo, eu notei que o carro começou a escorregar, então aí o ABS vai agir. Orientados a fatia de tempo. A cada X intervalo de tempo eu vou fazer a sincronização dos meus arquivos. Tá? Escalonamento. Então, por exemplo, eu tenho umas tarefas sendo executadas, então 50% do tempo eu vou passar realizando tarefas gerais, 50% do tempo eu vou passar realizando tarefas de tempo real. E diminuição de tempo de contexto. Então, por exemplo, o meu tempo de contexto, ele, ao invés de ter várias janelas pequenininhas onde eu tenho que ficar fazendo troca de contexto a todo momento, quando eu tenho sistemas reais, eu tenho geralmente fatias de tempo maior. Então, ao invés de ter janelinhas pequenininhas para dar a sensação que está realizando várias coisas ao mesmo tempo, quando eu estou falando de tempo real, eu não preciso dar a sensação que estou realizando várias coisas ao mesmo tempo. Eu posso travar todo o resto e dizer, eu vou realizar esse cara agora. Tá? Então, por quê? Porque ele tem prioridade. Tá? Se, por exemplo, um dos primeiros caras que fez isso foi a Apollo. Tá? Então, a Apollo precisava pousar na Lua. Como que ela tinha? Ela tinha um sistema computacional que ficava regularizando todos os sistemas da máquina. Então, quantidade de oxigênio, nível da máquina, se a pessoa deu descarga ou não, se todo mundo estava de cinto, coisa do gênero. Se eu tivesse um sistema de tempo, na verdade, dentro de simulação, a Apollo caiu várias vezes na Lua. Por quê? Porque o sistema de fatia de tempo pegava tempo, ficava vendo oxigênio, vendo descarga, vendo não sei o quê, vendo várias outras coisas que não eram importantes. Sendo que o importante naquele momento era pousar na Lua. Então não importa que eles ficassem tipo 10 minutos com baixo oxigênio, dentro que eles pousassem na Lua. O que adiantava? Tipo, tem um nível bom de oxigênio, mas bateu na Lua, morreu. Já era, entendeu? Não adiantou nada esse sistema de oxigênio. Então, para isso, o sistema de tempo real ele diminui a quantidade de troca de contexto para realizar aquela tarefa que é mais importante naquele momento. Beleza? Então, alocação de memória é uma coisa importante, divisão de tempo, bloqueio de recursos, liberar recursos para o que está fazendo agora, isso é mais importante. Alguns tipos de processadores que têm a função de tempo real já embutido dentro deles, então o Altera News, ARM, Atmel, Scale, PowerPC, Intel, x86, todos eles já têm instruções de tempo real embutido dentro deles. Tá? RTO Linux, deixa eu deixar colar, Atari também deixa colar. Puta, não vai programação. Vamos lá, tem, galera. Vamos lá. Então, aqui a gente tem linguagem de programação. O que é importante fazer sobre linguagem de programação? Sobre linguagem de programação é importante saber que a gente tem a sintática e a sintaxe e a semântica dentro de uma linguagem de programação. Então, o que é a semântica dentro de uma linguagem de programação? É o que cada palavra significa individualmente dentro daquela linguagem. O que é a sintaxe? A sintaxe é como que a sentença se organiza e o que aquela sentença significa. Então, por exemplo, if A maior que X, abre chaves, um trecho de código fecha chaves. Então a sintaxe vai dizer o que é cada uma das partes e o que é obrigatoriedade dentro da sintaxe. E a semântica vai dizer, o if ele está dizendo que tem uma condicional. Tá? Então, o if, ou semântica é a palavra individual, sintaxe é a frase como um todo. Tá? Bom, toda linguagem de programação ela tem um conjunto de instrução. O que é o conjunto de instrução? Basicamente ele pode ser dividido em 4 grandes grupos. São as instruções de entrada e saída, as instruções de aritmética e lógica, as instruções de seleção e as instruções de repetição.
que são as instruções de entrada e saída? São aquelas que são responsáveis por ler do teclado, ler do mouse, escrever na tela, escrever numa impressora e fazer esse tipo de entrada e saída de dados do computador. Aritmética e lógica. Bom, as instruções aritméticas a gente pode pensar só subtração, multiplicação e divisão, e as lógicas, os operadores lógicos, e, ou, not, short e coisas assim por diante. Tá? Além desses operadores lógicos, a gente também pode considerar que os operadores lógicos são operadores comparativos. Então, maior, menor, maior, igual, igual, diferente, todos esses comparativos, todos esses comparadores vão gerar uma variável lógica, true ou false, para dizer se esse operador realiza ou não aquela tarefa. Certo? Tá, instruções de seleção, podem ser if, else, switch case, tá? Todos eles vão selecionar qual instrução vai ser realizada e vão basicamente contornar o fluxo para dizer, ó, esse fluxo vai para lá ou vai para cá. Tá? As instruções de repetição vão dizer, ó, esse fluxo vai ser executado enquanto uma condição for verdadeira e quando essa condição não for mais verdadeira, ele vai sair dessa execução e vai executar outra coisa. Tá? Então, a gente tem esses 4 tipos de instruções, beleza? Numa linguagem, em qualquer linguagem dessas 4 instruções, seja ela qual for. Tá? Pelo menos estruturada. Então a linguagem tem que ser pelo menos estruturada para ter esses 4 tipos. Tá? Bom, aí a gente tem o nível da linguagem, que pode ser uma linguagem de baixo nível, uma linguagem de alto nível. O nível vai de acordo com quão fácil essa linguagem é para o humano e quão difícil ela é para a máquina. Então, quanto mais perto da máquina, mais baixo nível. Quanto mais perto da gente, mais alto nível. Tá? E, historicamente, a gente tem várias linguagens que aconteceram aqui. Tá? Então, vamos lá, vamos passar essas linguagens. Fortran, Fortran Code, mais Fortran, mais Elbow, mais Elbow, mais C Code, mais Java, vai. Tradutores. Bom, o que é um tradutor de uma linguagem? O tradutor é um programa, tá? Que é escrito para pegar uma linguagem de programação e transformar ele em linguagem de máquina. Certo? Então eu vou pegar um código qualquer e vou transformar ele numa linguagem de máquina para que a máquina possa executar. Esses tradutores existem 2 tipos, existem os compiladores e existem os interpretadores. Certo? O que são os compiladores? Os compiladores são aqueles caras que são um programa intermediário que vai pegar o seu código, processar o seu código, gerar um código binário e este código binário vai poder ser executado. Qual que é a vantagem do código binário? Então, a principal desvantagem de um compilador é ele demora muito para fazer a conversão até o binário. Qual que é a vantagem? Depois de ter feito o binário, ele vai executar muito rápido, certo? Qual que é a outra desvantagem? Ele está preso dentro daquela arquitetura. Então, se você compilou para o Windows 64 bits, ele vai rodar o Windows 64 bits. Se compilou o Windows 32, vai rodar o Windows 32. Meio específica, né? Ele é específico, arquiteturas e os sistemas operacionais específicos, certo? Interpretação. A interpretação, ele lê cada instrução e executa. Então, ele lê, executa, lê, executa, lê, executa. Então, ele não precisa ter o processo de compilação e a partir do momento que quer executar o meu código, rodar, ele vai ler e executar, vai ler e executar, vai ler e executar. Então, ele não tem um processo de compilação, então ele começa a executar mais rápido, porém, a performance dele é menor, porque ele tem que ler, executar, ler, executar, ler, executar, ler, executar, ler, executar. Então, ele fica fazendo esse processo a cada passo de execução, certo? Uma grande vantagem é ele é livre de sistema de arquitetura. Então você pode pegar ele em qualquer sistema operacional. Vou levar para o meu micro-ondas vai rodar. Vou levar para a minha televisão, vai rodar. Meu celular vai rodar, meu desktop vai rodar. Por quê? Porque ele vai interpretar em cada um desses ambientes. Tá? Assembly é o tipo de linguagem que vai ter? Não, a Assembly é a linguagem de máquina. Então, tipo assim, tanto o compilador quanto o interpretador, ele vai gerar uma linguagem de máquina que seria uma coisa parecida com a Assembly. Tá? Então, a Assembly ele não passa nem por compilação nem por interpretação, porque ele já é o código de máquina puro. E aí a gente tem a abordagem mista, que é tentar pegar o melhor dos 2 mundos. O que é a abordagem mista? É eu não ter nem o pior de nenhum deles. Então, por exemplo, qual que é o pior da compilação? É o tempo que ela demora e ser presa na arquitetura. Qual que é o pior da interpretação? A lentidão do código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um código que não demora tanto para compilar, então ele vai ter um sintetizador menorzinho aqui no meio. Então quando a compilação demorava um intervalo desse tamanho, o misto vai demorar um intervalo desse tamanho. Enquanto o interpretador demorava uma janela de tempo desse tamanho para executar, agora o abordagem mista vai demorar uma janela menor, ainda maior do que a de execução, com a vantagem de ser livre de arquitetura. Então a abordagem mista ele tenta pegar não o pior dos mundos, ele não consegue pegar o melhor de ninguém, mas ele não pega o pior de ninguém também. Tá? Lembrando que interpretação é como se fosse uma tradução em tempo real, uma palestra, por exemplo. Então você tá, o cara está falando, você não sabe o que ele vai falar, mas você está interpretando aquilo em tempo real. E a compilação é como se fosse uma dublagem. Então, você já sabe o que vai rolar no filme, você vai pegar todo aquele processo, estudar o filme, gerar uma tradução, fazer uma gravação, sintonizar e vai dizer, pronto, esse filme está dublado. Então, esse filme foi compilado para português. Diga. Eu posso fazer essa compilação, ele rodar em várias arquiteturas? Não, você pode compilar várias vezes, um para cada arquitetura.
Você pode ter várias compilações diferentes, cada uma com uma arquitetura diferente. Por exemplo, você vai baixar um software, o software vai estar lá Windows 32, Windows 64, Mac 32, Mac 64, Linux 32, Linux 64, Android. O que é isso? É o mesmo software que foi compilado para cada uma das arquiteturas diferentes. E fazer o mesmo programa para várias arquiteturas. Compilar ele várias vezes, para cada uma das arquiteturas diferentes. Então eu vou compilar, por exemplo, um jogo para rodar no PS4, vou dar um jogo para compilar para jogar no PC, um jogo para compilar no Xbox. Então cada uma é uma compilação diferente. Exatamente o processo, o propósito da abordagem mesmo. É não ter o pior dos mundos. Como assim? Por exemplo, o compilador. Se eu compilei um processo, ele está preso na minha arquitetura, certo? E ele demora muito para compilar, certo? A interpretação, ele está solto, mas ele demora muito para executar. Então eu tento fazer uma coisa intermediária, que ele não demore tanto para compilar, mas que ele seja mais rápido para executar. Então ele não é o pior dos mundos. Então eu tento dizer, tipo assim, ó, isso aqui é muito ruim porque ele demora para compilar. Isso aqui é muito ruim porque ele demora para executar. Ah, esse cara aqui ele demora um pouquinho para compilar, mas ele executa mais rápido que o interpretador. Então ele tem um intermediário, ele é um meio termo. A abordagem mista, ela pega a função e tenta direcionar para o que vai ser mais rápido, para executar. Perto disso. Na verdade, tipo assim, a abordagem mista, ela vai gerar um código intermediário e esse código intermediário vai ser interpretado. Então, ele passa por uma compilação que não vai gerar um código de máquina, vai gerar um código intermediário. E este código intermediário vai ser executado por um interpretador. Então, ele ainda fica livre de arquitetura com algumas otimizações mais rápido do que a interpretação pura. Ela tira da compilação. Tira da compilação. Ela passa para a interpretação. Isso. Então, aqui a abordagem mista, beleza? Classificação de linguagem ACM. Então, aqui a gente tem um monte de funcionalidade das linguagens, não vou falar sobre cada uma delas de novo, tá? O que eu vou falar? Bom, eu vou falar dos dois paradigmas. A gente tem o paradigma imperativo e o paradigma declarativo. Então, do imperativo a gente tem, por exemplo, procedural, bloco, unidade, objeto, distribuído. E do declarativo a gente tem funcional e lógico. Tá? O imperativo, basicamente, ele vai descrever com ações, então faça isso, faça aquilo, faça isso, atribua esse valor. E o declarativo, ele vai descrever as funções, essas funções vão ser invocadas de acordo com alguma chamada de sistema, coisas do gênero. Tá? Bom, olhando para dados, as linguagens de programação podem ser fracamente tipadas ou fortemente tipadas. Então, por exemplo, o meu tipo da variável vai se manter fixo do início ao fim do código, ou ele pode mudar de acordo com a região do código. E dinamicamente tipado, é fácil de mudar, ou estaticamente tipado é aquilo e já é. Tá? Que a gente viu, por exemplo, com Python e com C, a diferença deles, por exemplo, gerar números gigantescos com Python e o número máximo limite do C que a gente atingiu. Tá? Fracamente tipado. Bom, ele não muda o tipo de ele muda o tipo de execução. Então, tipo assim, de acordo com a execução do código, ele vai mudando o tipo de linguagem que ele está trabalhando. Tá? Fortemente tipado, ele vai manter a declaração da memória, então ele vai manter aquela memória sempre daquele mesmo tipo. Tá? Então, tipo, é inteiro, vai ser sempre inteiro, é float, vai ser sempre float. Char, vai ser sempre char. Tá? Dinamicamente tipado, a gente pode mudar conforme a execução. Então, tipo, A recebe uma frase, A recebe um número, A recebe uma potência, A recebe um endereço, A recebe um arquivo, A pode fazer qualquer coisa que é dinamicamente tipado. Estaticamente tipado, A recebeu um tipo e vai ser aquele tipo para sempre. Então, abstração de linguagem, são os níveis da linguagem que a gente estava trabalhando. Então, nível médio, C, C++, que a gente estava hoje. As gerações das linguagens, então as gerações são de acordo com as descrições